Bolsonaro tomou uma decisão que, na minha opinião, ela é estranha e injustificável. Ele não vai participar de nenhuma cerimônia de posse dos prefeitos da direita. 2024 foi considerado uma vitória da direita. O PL sofreu uma derrota, porque esperava fazer 1.800 prefeituras e não fez ali, fez um pouco mais de 500. E o Bolsonaro, ele foi considerado como um derrotado de 2024. Então ele poderia usar esse momento para justamente mostrar uma força, indo principalmente na cerimônia de posse do Ricardo Nunes, que foi uma vitória simbólica. Porque o Ricardo Nunes derrotou não somente o Guilherme Boulos, turbinado com recursos do PT, mas o Pablo Marçal, que é o principal adversário do Bolsonaro. Aí ele vem e fala que tá cansado, que não quer ir a nenhuma cerimônia de posse para curtir a família. Uma decisão muito esquisita do Bolsonaro, dando sinais que ele não está bem mentalmente. Não está bem. Seria um ato político do Bolsonaro, mas Bolsonaro recua, não quer participar ativamente do jogo político e talvez ele não queira fazer isso por conta das especulações que surgiram nos últimos dias da Michelle com o maquiador. Ele não quer deixar a Michelle sozinha com o maquiador. Por que Bolsonaro não vai a nenhuma cerimônia de posse? Qual a sua opinião sobre isso? Será que ele ficou com medo da repercussão de deixar a Michelle sozinha com o maquiador de novo? Pode ser, isso pode passar pela cabeça dele. Ponto 2. Você acha que Bolsonaro está abalado mentalmente? Aquela entrevista dele mostra alguém abalado. E ponto 3. Você considera um erro o Bolsonaro não ir a nenhuma cerimônia de posse? Se você acha que o Bolsonaro tá meio doidão das ideias, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação que o Bolsonaro ele não vai a nenhuma cerimônia de posse no dia 1º de janeiro. Porque depois da campanha municipal, os prefeitos vão assumir novamente seus postos, né? Aqueles que foram reeleitos vão ter a cerimônia de posse, aqueles que vão assumir também vão ter a sua participação, e praticamente todas as cidades no Brasil vão ter a sua cerimônia de posse no dia 1º de janeiro. O Bolsonaro, ele passou a informação para o Igor Gadelha que não vai comparecer a nenhuma cerimônia. Nem mesmo daqueles que foram seus aliados, seus apadrinhados políticos. Ele vai descansar com a família, como se ele tivesse trabalhado muito. Ele não trabalhou nada em 2026, em 2024. E essa decisão do Bolsonaro é uma decisão muito estranha, porque 2024 muitas pessoas consideraram como ser uma vitória da direita e do centro, que a esquerda foi derrotada. E o PL, apesar de tudo isso, foi um partido que fez uma quantidade grande de prefeituras, 500 e tantas prefeituras, mas muito abaixo do número de 1.800 que o Valdemar Costa Neto falava desde 2023. E o Bolsonaro, ele sofreu uma derrota pessoal. Ele foi o maior derrotado da campanha de 2024. Sofreu derrotas para o Caiado, depois perdeu também para o Tarcísio em São Paulo. Então esse seria o momento ideal do Bolsonaro surfar essa onda positiva, marcar posição e comparecer a pelo menos uma cerimônia de posse. Isso, na minha opinião, é algo estranho. Talvez o Bolsonaro não queira comparecer à cerimônia de posse pelo fato dele não querer deixar a Michelle com o maquiador. Porque aquela história do maquiador pegou mal, pessoal. Pegou muito mal. Tanto que a Michelle teve que vir a público, fazer um vídeo muito esquisito e de mau gosto, deitada na cama, coberta com um lençol, como se ela tivesse seminua, talvez estivesse, para falar que ela passou o Natal com o marido, porque surgiu uma informação pelo site Poder 360, que é um site bolsonarista, falando que Michelle passaria o Natal longe do Bolsonaro, dando essa insinuação. E o Bolsonaro falou, olha, a assessoria do Bolsonaro, o Bolsonaro vai passar o Natal em Brasília, Michelle estava em Alagoas. E aí começou tudo no burburinho, circularam fotos da Michelle com o maquiador, o Augustin Fernandes, que gosta de beijar mulheres, pelo menos ele beijou a Antônia Fontenelle, e depois quis beijar de novo, uma situação muito esquisita. E aí surgiu um burburinho. Na foto de Natal, o Bolsonaro e a Michelle estavam longe um do outro. Então causa sempre a repercussão de que há um casamento de fachada. Julian Lemos já falou isso no passado, que foi deputado bolsonarista. E cria assim uma especulaçãozinha. Talvez o Bolsonaro queira, tenha optado por não viajar, não ir para São Paulo, justamente para poder afastar qualquer tipo de especulação de que havia um casamento de fachada, ou de que há um casamento de fachada, ou especulações que ele é corno do maquiador. O maquiador é gay e pega a esposa dele, Bolsonaro toma chifre de um gay. Para ele é muito ruim toda essa repercussão, por quê? Porque afeta a imagem dele do mito, do machão, do empoderado masculino.
Talvez esse tenha sido a justificativa para ele não ir. Porque não faz sentido o Bolsonaro não ir, pelo menos, na cerimônia de posse do Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes foi o candidato do Bolsonaro e foi uma vitória muito simbólica. Ao não ir à cerimônia de posse do Nunes, o Bolsonaro reduz ainda mais a participação dele na vitória, dá um destaque ainda maior para o Tarcísio de Freitas e se apequena. Se apequena. A vitória do Nunes ela é emblemática por alguns motivos. Primeiro motivo porque ele derrotou o Guilherme Boulos. Nunes venceu o Guilherme Boulos no segundo turno em São Paulo. Guilherme Boulos tendo uma campanha muito mais cara do que a campanha do Nunes, turbinado com recursos do PT, um candidato de esquerda que para muitos é o sucessor do Lula, e ele, Ricardo Nunes, com vice do Bolsonaro, derrotou o Boulos. Então seria um motivo mais do que justificável para o Bolsonaro ir. E tem também o fato de que a vitória do Nunes derrotou no primeiro turno o Pablo Marçal. Pablo Marçal, que é o candidato que, na minha opinião, é o sucessor do Bolsonaro, é o verdadeiro herdeiro do Bolsonaro no espectro do bolsonarismo. Então o Ricardo Nunes evitou a vitória do Pablo Marçal, que o projetaria com muita força para pleitear lá em 2026 a vaga presidencial. Porque nenhum outro candidato deixou o Bolsonaro com tanto medo à direita como o Pablo Marçal. O Bolsonaro peitou o Marçal e perdeu. Os filhos do Bolsonaro peitaram o Marçal e perderam feio. Então seria um momento de celebração do Bolsonaro, o que não aconteceu. E tem um ponto importante a respeito do Pablo Marçal, e até o jornal O Globo fez uma reportagem muito interessante de algo que nós estamos falando aqui no canal há muito tempo, sobre o que o Globo apelidou de teologismo do coaching. Que são esses influenciadores, que na verdade não são pastores, mas são influenciadores, e alguns até mesmo são pastores, mas que eles usam a palavra nessa vertente neopentecostal para se venderem como coach, usando a religião para trazer a prosperidade para as pessoas. O Pablo Marçal faz isso. O Pablo Marçal, ele usa mensagens espirituais para promover a prosperidade. E nessa teologia do coach, ou teologia da prosperidade 2.0, como você queira chamar, Jesus e Deus não são mais caminhos para a espiritualidade, para o amor e para a bondade. Não, são caminhos para a riqueza. Porque no teologismo do coaching, Deus quer que você prospere. Prosperar como? Tendo bens. O que é uma desvirtuação completa. Mas Deus quer que você tenha bens. E segue-se e surge-se assim uma espécie de lifestyle evangélico diferente daquele lifestyle que nós nos acostumamos no Brasil há algumas décadas, com saia comprida, cabelão. Não, é diferente, até com pessoas e jovens usando tatuagens, o que no passado era impensável. Pablo Marçal faz parte dessa vertente, e é uma vertente muito poderosa, porque as pessoas elas querem ter prosperidade. E o caminho para a sua prosperidade seria a religião, então há uma mescla de tudo que Trump usou nos Estados Unidos, num discurso também com teores religiosos, mas ele fala, olha, nós vamos expulsar esses imigrantes daqui para que você tenha prosperidade. E nesse sentido, o discurso de Trump e de Marçal são muito próximos. Diferente do discurso do Bolsonaro, que só prega a destruição pela destruição. E esse discurso do Marçal, ele vai chegar na política. Mas a vitória do Ricardo Nunes afastou, pelo menos por mais um tempo, a projeção de um verdadeiro candidato que acabe embarcando nesse discurso. Então era para ele ter ido a posse do Nunes. Mas o Bolsonaro também parece muito abalado. Ele concedeu uma entrevista muito estranha, que nós fizemos até vídeo aqui, falando que o sistema quer matá-lo. Então mostra que ele está vulnerável. E o sistema não quer matar o Bolsonaro, ele quer se colocar como alguém importante no jogo político ainda, o que ele não é. Bolsonaro não é mais um agente político importante. Por quê? Porque ele não faz política. A oposição bolsonarista está completamente perdida. Hoje, a oposição ao governo Lula é feita pelo mercado. Por quê? Porque o Bolsonaro não consegue mais articular sua base. O que o pessoal fica discutindo lá no Congresso? Voto impresso, bobagens aqui e acolá. Porque ele não se coloca como agente político. Ir à posse do Nunes seria um gesto político de Bolsonaro. Mas ele não quer. Ele se mostra como alguém acabado politicamente. Talvez mais preocupado
em não pegar a fama de corno, do maquiador, do que em fazer política. Bolsonaro está estranho. Está dando sinais aí de que ele pode não estar muito bem das ideias. Talvez, e a gente sabe que o Bolsonaro, ele faz uso de medicamentos. Ele faz uso disso. Mas foi estranha essa decisão do Bolsonaro. Ele se rebaixa demais. Ele se coloca como um agente político super importante.